Pessoal, eu queria falar um pouquinho hoje com vocês sobre ansiedade, sobre a relação da ansiedade com a alimentação, com o equilíbrio do organismo em si. Eu costumo falar que a ansiedade não está só ligada à alimentação, hoje isso a gente tem que deixar bem claro, porque ela está muito ligada também a fatores psicológicos e emocionais que não têm relação com a alimentação direta, mas a gente consegue associar ansiedade e até outros problemas emocionais com falta de alguns neurotransmissores. Então, por exemplo, neurotransmissores como serotonina, dopamina, GABA. E quando a gente avalia a alimentação do paciente, muitas vezes, avaliando exames também, a gente percebe que o paciente ele tem carência de algumas vitaminas que ajudam na formação desses neurotransmissores que estão envolvidos na ansiedade. Por exemplo, o GABA e a serotonina estão diretamente envolvidos na ansiedade. Por isso é super importante ter alguns nutrientes em quantidade suficiente para poder formar serotonina, para poder formar GABA. Além disso, não adianta só ter esses nutrientes, só ingerir esses nutrientes pela alimentação e não absorver. Então, se o estômago não está adequado ou se o intestino não está adequado, se você não está absorvendo, também não vai adiantar. Então, a gente fala muito de desbiose, que é o desequilíbrio intestinal. E se a pessoa tem desbiose, se ela se alimenta mal, se ela come muito alimento industrializado, muito alimento inflamatório, muito açúcar, é provável que o intestino dela não esteja legal, não esteja saudável. E a partir daí ela não absorve esses nutrientes direito. E pode piorar esses fatores emocionais. Dentre eles a ansiedade, que hoje em dia é algo que a maioria das pessoas que eu atendo relata que sente. Além de irritabilidade, outros fatores emocionais como compulsão, ligada à ansiedade. Então tem outras coisas, mas a ansiedade é um dos principais que a gente sempre ouve. Então é bem importante pensar em como está seu estômago, como está a saúde do seu estômago, para conseguir começar a digerir os seus alimentos, como está a saúde do intestino, para conseguir absorver os nutrientes dos alimentos que você consome. E muitas vezes o intestino, o indicador de funcionamento intestinal não é só funciona todos os dias ou não funciona, tem gases ou não tem. Muitas vezes a pessoa nem tem tantos sintomas, mas tem uma desbiose, tem esse desequilíbrio por uma alimentação inadequada por muito tempo, por ter tido uma alimentação inadequada por muito tempo. Então é super importante corrigir o intestino, mudar a alimentação, verificar nos exames de sangue se tem falta desses nutrientes importantes para a produção de neurotransmissores. Então, às vezes a pessoa até faz terapia, já está com acompanhamento psicológico, mas ela ainda tem uma deficiência desses neurotransmissores. Então é difícil para ela melhorar a ansiedade, melhorar o sono, porque a insônia a gente liga bastante com a ansiedade e liga também com dificuldade de perda de peso, dificuldade de perder gordura, por alterar a parte hormonal. Então tudo isso a gente tem que controlar. Além disso, além de pensar nessas questões, a gente também pensa em colocar alimentos que aumentem a produção de neurotransmissores e até alguns fitoterápicos. Então tem muitos chás que são interessantes, como o chá de camomila, chá de melissa, que é erva cidreira. Tem também o chá de passiflora, que é da flor do maracujá, que muita gente pensa que é o próprio maracujá, mas não é da flor do maracujá, que tem uma grande quantidade de compostos que ajudam na ansiedade, ajudam a dormir, ajudam a acalmar. A camomila, além de ter esses benefícios para a ansiedade, ela aumenta a produção de GABA, que está diretamente relacionado também com ansiedade, com insônia. Além disso, ela ajuda na recuperação de mucosa gástrica, mucosa intestinal. Então, para aquelas pessoas que são ansiosas, que têm problemas de estômago, decorrentes até de fatores emocionais e de ansiedade, pode ser uma saída legal, o chá de camomila. Quantidades são sempre individuais, mas aqui são alguns exemplos de plantas que podem ser usadas. A camomila também ajuda no controle glicêmico. Ela tem uma potente ação anti-inflamatória, antioxidante, assim como as outras também são anti-inflamatórias e antioxidantes, mas a camomila eu acho que é legal por essa questão de recuperação de mucosas, além de tratar essa parte de ansiedade. É legal variar o tipo de chá que toma, variar o tipo de erva,
Mas quando a gente pensa em tratar o conjunto, a gente pensa em mudar a alimentação, retirar alimentos inflamatórios que lesam o intestino, repor vitaminas que são responsáveis por formar esses neurotransmissores, usar fitoterápicos, chás que possam ajudar também no aumento da produção desses neurotransmissores. Em paralelo, a pessoa, quando sentir necessidade, ela pode fazer uma terapia, ela pode fazer uma acupuntura. Então, eu acho que o tratamento deve ser sempre conjunto. Às vezes só mudar a alimentação ou só fazer a terapia pode não ser suficiente, mas o tratamento em conjunto ele é bem efetivo para a maioria das pessoas. Então acho que é uma dica legal aí pensando em pessoas que têm problemas emocionais. Falei só da ansiedade, mas a gente pode falar de vários outros problemas e dessa mesma relação com o intestino, com a absorção de nutrientes e tudo mais que eu disse aqui.